Bem, pessoal, bom dia a todos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre referências, né? Como fazer as referências, como citar os nossos artigos, tá? E até uma forma da gente conseguir também melhor fazer um fichamento das referências que a gente tem, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada, nós desenvolvemos as estratégias de busca, né, para encontrar os artigos que melhor satisfizessem os nossos critérios, né, de inclusão, de exclusão, para a gente poder definir o preâmbulo literário do nosso trabalho. E uma vez que a gente encontra esses artigos, nós temos duas coisas para fazer. Beleza, vou incluir esse artigo é interessante para mim, eu vou utilizar esse artigo, tá? O próximo passo é fazer o quê? Baixar o artigo, né? Fazer o download desse artigo, tá bom? Então, nessa perspectiva, né, de fazer o download do artigo, algumas revistas elas são muito bacanas, né? Porque vamos pegar, por exemplo, eu coloquei aqui, né, Third Molar em Analgesia, tá? E alguns artigos ele já vem com o nomezinho, olha, Free PMC Article, tá? Isso significa que esse artigo ele é de livre acesso. Quando eu abro aqui, né, o resumo do artigo, li o título, li o resumo, vejo que ele se enquadra perfeitamente na minha proposta de pesquisa, vi que esse é um artigo parecido com o que eu quero fazer, ele é um artigo interessante, é um artigo que tem dados até para talvez eu utilizar no cálculo amostral do meu trabalho e até eu sei que servirá como possível trabalho para discussão. Beleza. O que é que eu vou fazer? Baixar, aqui no PubMed é massa, olha. Esse trabalho aqui é gratuito. Eu clico aqui no link da revista ou no link da PubMed, tá certo? Um dos dois. No link da PubMed, abre aqui o documento, né? Para ser lido em aplicativo de celular, né? Tanto que as telas elas estão bem parecidas com telas de celular. Se eu clicar aqui em PDF, ele direciona para o mesmo, né, link que a revista dá acesso para a leitura na íntegra do artigo. Massa, é muito bom quando trabalha desse jeito, né? A gente não tem tanto trabalho, a gente não tem tanto problema, simplesmente a gente só abre, lê o artigo e faz o nosso fichamento, tá? No entanto, isso ocorre em apenas 5 a 10% dos trabalhos, né? A grande maioria dos trabalhos, quando você clica aqui sobre estudo, tá? Você se depara com o link, né, para baixar o artigo. Você, beleza, vamos baixar o artigo. Né? Esse artigo aqui parece ser bacana, eu acho que vai valer a pena incluí-lo. Fui redirecionado para o site da revista. Aí aqui tem login, register, né? Esse aqui é para assinantes da revista. Então, se você for assinante da revista, massa. Você entra, né, e baixa esse PDF. Uma vez que você já paga pela assinatura dessa revista. Se não, você terá de pagar $35,95, tá? Para baixar o PDF e ter acesso durante 24 horas, tá certo? Então, assim, a grande maioria dos trabalhos, né, nas áreas médicas, odontológicas e áreas de saúde que não sejam sociais, quando eu digo sociais, envolve epidemiologia, a saúde coletiva, tá certo? Enfim, no geral, as áreas biomédicas, né, elas vão ter artigos que vão ser pagos, né? Bem, é a forma do periódico, né? A forma do periódico sobreviver, né? Ele simplesmente não pode revisar 10 mil artigos por ano, publicar 12 edições por ano, cada edição com 10, 20 artigos, simplesmente, né, por boa vontade dos pesquisadores. Então, é uma forma da revista publicar. E a gente também tem que ter bastante atenção com isso, porque vez ou outra a gente recebe e-mails, né? Publique seu artigo na nossa revista, publique seu paper no nosso periódico, tá? E essas revistas são chamadas revistas predatórias. Uma boa revista nunca vai mandar um e-mail para você pedindo um artigo, né? Por quê? Porque ela já está atolada de artigos que são mandados para elas e, infelizmente, às vezes elas têm que negar, não porque o artigo seja ruim, mas simplesmente porque a densidade de trabalhos muito mais tecnológicos e muito mais interessantes é tão grande nessa revista que ela vai ter que filtrar. O que for trabalho bom vai ser excluído, só vão entrar realmente os trabalhos espetaculares. Tá? Isso ocorre nas revistas de alto fator de impacto e alto qualis.
fator de impacto e qualis. O fator de impacto, tá, de uma revista é uma razão feita, né, entre o número de artigos, o número de citações que essa revista tem, ou seja, quantas vezes algum artigo dessa revista foi citado por ela mesma ou por outras revistas, isso não importa, é quantas vezes o artigo foi citado, dividido pelo número de artigos que a revista possui. Tá? O fator de impacto é o principal indicador de qualidade de uma revista. Tá? Então, a partir de agora, é muito importante que a gente tenha em mente que nós precisaremos conhecer os fatores de impacto nos nossos periódicos. Tá? Teoricamente, uma revista que tem muitas citações é uma boa revista. Tá bom? Então, o que é que isso significa? Isso significa que essa revista é muito citada por outras revistas. Ok? Isso é espetacular. Então, o objetivo da gente é publicar em periódicos de alto fator de impacto. Tá? Normalmente, como é que ocorre a distribuição dos fatores de impacto? Cada área ele tem o seu fator de impacto diferente. Mas, no geral, tá? Fatores de impacto maiores do que um já são uma coisa bastante interessante. Nossa, tão baixo, né? O fator de impacto. Sim, mas é porque a literatura científica é muito restrita. Né? Normalmente só quem tem acesso, quem vai atrás de artigos científicos são biomédicos, né? Quando eu digo biomédicos, pessoal das áreas biológicas, saúde e médicas, tá? E das áreas de saúde. E outra, se eu vou atrás de um artigo no livro para extrair o conhecimento, esse artigo não está sendo citado. Então, se eu sou um pesquisador e cito esse artigo, aí esse artigo está sendo referenciado. Né? Então, realmente, a gama de pessoas citando outros artigos é, entre aspas, pequena, baseado, né, se você for levar em consideração o que acontece no Twitter, o que acontece no Instagram, no Facebook da vida. Tá? Então, o fator de impacto maior que um, o que é que significa? Significa que na minha revista eu tenho mais citações do que artigo. Significa que, em média, cada artigo daquela revista foi citado mais de uma vez. Tá? Fatores de impacto maior que um, eles dão um bom indicativo de positividade dessa revista. Tá? Não é que a partir de um seja uma revista de alta qualidade, não. A partir de um fator de impacto 1, já significa que essa revista, pelo menos, é mais citada do que quantidade de artigos tem. Porque às vezes uma revista pode ter 2 milhões de citações, mas é porque ela tem 3 milhões de artigos. 2 dividido por 3 dá 0,6, né? Então, ela tem menos citações do que artigo. Ela trabalha com volume e não com qualidade. Uma revista que tem poucos artigos e muitas citações trabalha com qualidade e não com volume. E o que é que isso impacta? Isso impacta do fato de que, se esses artigos eles são muito citados, essa revista ela tem muita qualidade, muito provavelmente esses artigos dificilmente entrariam se eles fossem artigos de baixa qualidade dessa revista. Então, o nível de evidência científica dessa revista ela é muito boa. Tá? Existem vários tipos de mensuração de níveis de evidência. Né? Existe a Oxford Evidence Level, por exemplo, que ela mede o nível de evidência de uma pesquisa. Tá? Mas como a gente não está avaliando o artigo, a gente está avaliando a pesquisa, né? Então a gente, por enquanto, vai falar de fator de impacto, tá bom? Pois bem, o fator de impacto seria a forma de verificar se essa revista ela é de boa qualidade. Aí, mais uma vez, eu digo, né, cada área ela tem o seu fator de impacto, o que é que define alta qualidade na sua área ou não. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, na odontologia, ter um fator de impacto maior do que 1,8 é uma coisa muito boa. Na farmacologia, para a revista ser considerada muito boa, o fator de impacto dela tem que ser maior do que 2,5. Por que essa diferença entre áreas? Tá certo? Essa diferença entre áreas se dá pelo seguinte. Normalmente quem cita revistas odontológicas são dentistas. Então, é natural que revistas específicas tenham um baixo fator de impacto. Não porque a qualidade dessas pesquisas elas sejam baixas. Não, não é isso.
mas é porque normalmente em revistas muito específicas nós vamos ter fatores de impacto menores, já que a população que provavelmente vai citar esse periódico é menor. Farmacologia é uma grande área de conhecimento. Todo mundo que passa por disciplinas da biologia, passando por todas as áreas biológicas de saúde, chegando até a medicina, tá? Todo mundo um dia vai citar algum artigo da farmacologia, ou pelo menos vai usar alguma coisa da farmacologia. Então é natural que artigos da área da farmacologia sejam mais citados do que artigos de outras revistas. Isso também aumenta o nível de exigência das revistas em farmacologia, tá bom? Então, aqui é só um exemplo, tá? Eu não sei bem direitinho como esses pontos de corte, tá certo? Para essas áreas. Mas é só um exemplo de como o fator de impacto ele pode diferir de área para área. Por exemplo, nós temos uma revista de odontopediatria, que ela é considerada uma das melhores revistas de pediatria infantil do mundo. Mas o fator de impacto dela, salvo engano, é 1,75. Um fator de impacto muito baixo comparado com a Nature da vida. Mas quem é que cita artigos de odontopediatria? Odontopediatras, né? Uma subclasse profissional, é uma especialidade dentro de uma especialidade da área de saúde, né? Odontopediatras dentro da odontologia, dentro da saúde, tá certo? Então, a taxa de citação delas é muito baixa, tá? Essa revista tem 1,75, não significa que essa revista é de má qualidade. Pelo contrário, os artigos dessa revista são altamente, têm elevadíssimo nível de evidência. No entanto, como por natureza, odontopediatras, por exemplo, são muito menos do que vamos pegar aqui uma revista como a Life Science, tá? Life Science é revistas biológicas, tá? As revistas biológicas você precisa ter mais do que 3 pontos de fator de impacto, tá entendendo? Isso por quê? Porque todo mundo cita as biológicas. Um exemplo, a Nature, o fator de impacto da Nature é 34 ou é 47, uma coisa assim. Poxa, significa que para cada artigo da Nature, em média, esse artigo é citado 47 vezes. Por quê? Porque é muito mais fácil. Um médico citar uma área biológica, um enfermeiro, um farmacêutico, um dentista, um biólogo, um sociólogo, enfim, N revistas citando um artigo das áreas biológicas, do que um artigo de odontopediatria que, no geral, vai ser citado por dentistas ou odontopediatras, tá? Então, fator de impacto, cada área ela tem que ver a sua. Por exemplo, nosso programa de pós-graduação em ciências odontológicas tem que levar em consideração os fatores de impacto da odontologia. O TEMES, por exemplo, tem que levar em consideração os fatores de impacto da área de medicina 3. Tá? Devido a essa diferença entre áreas, a CAPES, né, que é o Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal Especializado, que é uma das entidades nacionais que mexe com pesquisa no nosso país, com a regulamentação de pesquisa no nosso país, criou uma coisa chamada Qualis. Tá? O Qualis seria uma estratificação desses fatores de impacto para tentar balancear isso. Óbvio, se teoricamente uma revista de odontopediatria tem fatores de impacto menor, se alguém, por exemplo, da cirurgia faz um trabalho bacana em odontopediatria, ele não vai querer publicar numa revista de pediatria, de odontopediatria, já que essas revistas têm fator de impacto menor. Ele vai tentar publicar numa revista de pediatria médica ou numa revista de cirurgia geral, já que seus fatores de impacto são maiores. Tá? Isso diminuiria o incentivo nas boas revistas que têm menos fator de impacto, mas que tem menos fator de impacto não porque ela seja ruim, mas é porque a natureza de sua área é muito específica. Então, os quadros foram criados para tentar estratificar as revistas, tá, em níveis de qualidade dentro de cada área. Atualmente, o quadro ele funciona por área e ele estratifica os periódicos da seguinte forma. Vamos clicar aqui, vou botar no Google, né? Quadros CAPES, tá bom? Esse daqui, olha, quadros periódicos. Abrimos aqui a plataforma Sucupira, tá? Que é o local onde a gente pode ter acesso a esse quadro, ao nível de evidência
de um periódico balanceado por sua área, tá? Aqui eu clico em evento de classificação. Classificação de periódico no quadrinho 2013 a 2016. Esse é o mais recente que a gente tem, tá, pessoal? É para sair um agora em 2020 ou 2021, mas por enquanto é o que nós temos. Tá? E aqui, olha, área de avaliação. Aqui na área de avaliação vão ter justamente todas as áreas que foram criadas com o objetivo de tentar fazer esse ajuste de fator de impacto, tá? Administração, antropologia, arquitetura, astronomia, etc. Tá? A medicina, por exemplo, a medicina ela é dividida em 3 áreas, medicina 1, 2 e 3, sendo a área 3, que é a do TEMES, que é a área das ciências médicos cirúrgicas, tá certo? Então, toda a parte cirúrgica é jogada na 3. A 1 e a 2, ela se divide em alguns tipos de clínicas e alguns tipos de clínicas específicas, tá? A gente teria que entrar no documento de área da medicina 1 e da medicina 2 para tentar compreender um pouco como é que funciona essa diferenciação, tá? Vamos pegar aqui, eu não vou marcar nenhuma área, tá bom? E eu vou colocar aqui, olha, o nome dessa revista. O nome dessa revista aqui, olha, International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, tá? International Journal of Oral and... Tá, só até aqui. E a classificação, tá? Eu posso selecionar, quando eu estou buscando revistas, né? Eu posso escolher qual é a classificação que eu quero. E a classificação hoje no Brasil é dividida da seguinte forma: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, tá? Então, A1 são normalmente as revistas de maior fator de impacto daquela área. A2 logo em seguida, B1, B2, B3, B4, B5 e C, tá bom? Então, normalmente, tá, as revistas A1 são as revistas de maior fator de impacto daquela área. Aproximadamente 12,5%, se eu pegar todas as revistas de uma área, todas, tá? Então, pegar todas as revistas da área de cirurgia, de odontologia, tá? E classifico ela do maior fator de impacto até o menor fator de impacto, ok? Beleza. Então, 12,5% dessas revistas estarão enquadradas no... as 12,5% primeiras revistas vão ser quase a 1. Então, eu pego todas as revistas, sei lá, tem 200 revistas, tá certo? 200 revistas que são enquadradas em grande área de odontologia. Quem faz isso? A CAPES, tá? Então, as 25 primeiras revistas, né, em posição de fator de impacto do maior para o menor, vão ser as revistas A1. As outras, 12,5% vão ser revistas A2. Depois, 25% vão ser revistas B1 e o restante vai ser dividido aqui de B2 até B5. Geralmente 12,5%, 12,5%, tá bom? Então, por que isso acontece? Porque uma revista de alto fator de impacto na odontologia tem um fator de impacto totalmente diferente de uma revista de alto fator de impacto nas ciências sociais, nas artes. Tá? Uma revista das artes, ela tem um fator de impacto totalmente diferente de uma revista que está enquadrada na medicina 1, por exemplo, que é a medicina 2, que é a que envolve patologia médica, tá? Perícia forense e assim sucessivamente. Então, hoje no Brasil, quando você pensa em avaliar a qualidade de uma revista, tá? Além do fator de impacto, é importante você verificar o qualis dessa revista. Lembrando, esse qualis é uma coisa brasileira, ele não existe no restante do mundo. Todo mundo ele trabalha com fator de impacto. O Brasil também trabalha com fator de impacto, mas ele faz um ajuste, uma estratificação desse fator de impacto dependendo da grande área, como forma de incentivar revistas de menor fator de impacto, mas que têm qualidade considerável, que tem uma boa qualidade, tá bom? Então aqui, quando eu vou procurar lá o qualis da IJOMS, né, que é a International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, tá? Eu vou selecionar o qualis, não vou marcar nada em área de avaliação. Se eu não selecionar nada aqui, ele não consegue fazer a busca. Esse aqui é o único campo, olha, obrigatório, tem que asteriscozinho. Bom, beleza. Então, vou colocar só International Journal of Oral e vou ver o que é que ele tem para me dar.
Vamos pegar aqui, ele tem várias opções, né? Surgery, implantes. Eu vou pegar o nome da revista mesmo, então. Pronto, tá aqui. A International Journal of Feline Maxillofacial Surgery, ela vai ter quales diferentes dependendo da área de atuação dela, certo? Olha, na astronomia e na física, ela tem um qualis B4. Na biotecnologia, ela é considerada B2, tá? Nas ciências biológicas do uso, I3, ela é considerada B3. Na educação física, é considerada B1. Na enfermagem, ela é considerada A2. Na odontologia, ela é considerada uma revista A1, tá? Então, na odontologia, ela é considerada uma revista de um extrato muito alto, tendo em vista que provavelmente ela vai estar nesses 12,5% de citações, né, por afinidade diária. Na medicina 3, que é o TEMES, ela já cai para B2. Apesar da medicina 3 ser a área cirúrgica, tá? E essa é uma revista de cirurgia. Como ela é uma revista de cirurgia muito específica, tá? Então o nível dela cai consideravelmente, tá certo? Essa aqui é uma forma de verificar qual o qualis da minha revista, tá? Eu a considero uma boa revista, porque se você for pegar aqui, no geral, as duas maiores áreas que ela é citada, né, a odontologia e a enfermagem, no geral, ela é A1 a A2, o que significa um bom qualis, tá certo? Vamos pegar aqui uma revista nacional muito boa, a Acta Cirúrgica. A Acta Cirúrgica Brasileira, ela é uma excelente revista nacional de cirurgia. Ela publica muito modelo cirúrgico, tá? Olha, a Acta Cirúrgica Brasileira, ela tem um quase que valia de B3 em biodiversidade, já que não é o foco dela, tá? Mas na medicina 3, por exemplo, na medicina 3 ela é uma B1, tá bom? Qual é o maior quase que eu estou vendo aqui? No geral, ela é uma B1, o que para uma revista nacional isso é muito bom. Tendo em vista que até, salvo engano, até 2008, 2009 ela só publicava em português. Mesmo publicando só em português, com uma língua de difícil acesso, essa revista consegue uma grande quantidade de citações, isso é muito bacana, tendo em vista que tendo em vista que essa é uma língua de difícil acesso, tá? Então, pessoal, aqui é só um exemplo que é para a gente ver se o artigo que eu baixei, ele tem uma boa classificação na área que eu trabalho, tá certo? É uma forma da gente avaliar o nível da qualidade do nosso artigo. Eu quero, mas assim, Paulinho, eu quero publicar fora, eu não quero me deter aos parâmetros nacionais. Infelizmente, no Brasil, né, se você for, por exemplo, você for um veterinário, por exemplo, para você não será tão bom publicar nessa revista, já que ela desce para B2 na área de medicina veterinária. Enquanto cirurgião, ela é boa, né? Os programas de pós-graduação, eles pontuam muito as revistas de B1 para cima, tá? Já se você for farmacêutico, a Acta Cirúrgica Brasileira já não é tão interessante para você, tendo em vista que o qualis dela para a farmácia é menor do que o qualis dela para a medicina 3, tá bom? Vou pegar aqui uma revista na qual eu publiquei um capítulo da minha tese, tá? Oral Diseases, tá? Oral Diseases na odontologia é uma revista muito boa. Então, vamos lá. Olha, na odontologia ela é um A1, mas percebam, olha, que apesar dela ser B2 na medicina 1 e B1 na medicina 2, ela não tem qualis na medicina 3. Ou seja, se eu sou de um programa de pós, né, enquanto mestrando, doutorando ou enquanto professor, e o meu programa de pós ele é vinculado à medicina 3, que é o caso do TEMES, publicar no Oral Diseases para mim não vai pontuar muito, tendo em vista que essa é uma revista que não tem qualis na medicina 3. Mas vocês estão vendo que não ter qualis em uma área não significa que o periódico é ruim. Se eu for aqui no Google e colocar Oral Diseases, factor, tá? Eu vou ter acesso ao fator de impacto do periódico. Tá aqui, olha. Oral Disease. O fator de impacto dela, é 2,62, o que é um fator de impacto muito alto.
tá certo? 2.62 ela seria enquadrada como uma revista o quê? Se você for pegar uma área muito exigente. Biotecnologia é uma área muito exigente. Né? Uma revista dessa, que tem fator de impacto 2.62, é considerada B1 na biotecnologia. Então, ela é uma boa revista, mas só por conta da afinidade de área, ela desce, por exemplo, para B4 em antropologia, já que não é o foco da revista, né, antropologia, e desce para uma revista que nem Qualis tem na medicina 3. Então, isso significa que não é porque uma revista não tem Qualis que essa revista ela é ruim, tá? Normalmente o que é que eu olho? Eu olho duas coisas para saber a qualidade da... Com o tempo você vai, né? Ah, a revista tal é boa, a revista tal é ruim. Com o tempo você já vai pegando isso, né? É que nem não dá bicicleta. Você com o tempo você vai fazendo no automático. Tá? Mas quando você está começando a avaliar o nível de qualidade da sua evidência científica, né, do artigo que você está lendo, eu faço duas coisas. Eu verifico o fator de impacto. Opa, se o fator de impacto é acima de 1,5, né, eu já considero como um fator de impacto bom. Significa, né, que, em média, para cada 2 artigos da revista, né, eu tenho pelo menos 3 citações, né? Então, legal, já tem aí um número de citações maior do que o número da revista, tá bom? Mas eu venho e verifico o quadro da revista aqui no site da CAPES. E eu pego assim, quem são os 2 maiores quadros dessa revista? Ela é A1 para odontologia, A2 em 3 áreas, né? Então, eu considero essa revista como uma boa revista para ler, tá? É uma boa revista, significa que os artigos dela têm um bom nível de evidência. Agora, para publicar nela, talvez se você for da cirurgia, não seja interessante, já que essa revista não tem qualis para cirurgia. Tá? Muito provavelmente a nova forma de avaliação da CAPES ela vai mudar significativamente. Tá? E a gente não vai ter mais essa avaliação por quadros, vai ter uma avaliação totalmente diferente. Mas por enquanto essa é a avaliação vigente, tá? Ela é uma revista, portanto, que ela é considerada como tem quadros na medicina 3, mais uma boa revista em várias áreas, devido a um fator de impacto alto. Então, eu faço essa combinação para avaliação do nível de qualidade do meu periódico. Tá? Eu verifico qual é o fator de impacto dele. Para mim, se for acima de 1,5 já está bonzinho, já é bonzinho. Isso porque nossas áreas, né, elas são específicas, tanto a medicina 3 como a odontologia são áreas específicas. Quem é das biológicas acha um fator de impacto desse mediano, tá certo? E no quadros eu vejo quais são os 2 ou 3 maiores quadros que essa revista tem, tá certo? Você veja, por exemplo, a acta cirúrgica, o maior quadro dela lá era B1, né? B1 ou B2. Aqui é A1 ou A2. Então, no geral, o nível de evidência dessa revista é um pouco maior, mas é bom para ler, é bom para citar, significa que você está pegando referências de alta qualidade, mas para publicar nela talvez não seja tão interessante para você ou para o seu orientador, dependendo de qual área você for. Se você for, por exemplo, do mestrado de ensino em saúde, vocês vejam que ela também não tem qualidade, não tem quase na área de ensino. Por exemplo, a gente está pleiteando agora uma publicação na Journal of Dental Education. Tá certo? A Journal of Dental Education, vamos ver aqui qual é o quadro dela, tá? Olha, em odontologia, ela é uma A2, tá? Não tem quadros na medicina 1, não tem quadros na medicina 3, tá? Só tem quadros aonde? Na medicina 2. Sendo que ela tem um bom quadros aonde? Na odontologia apenas, tá? Do A2, o segundo maior quadro já desce para quê? Para B1. Então, é uma revista boa a mediana, tá certo? Vamos ver aqui o fator de impacto, né? Da Journal of Dental Education. Olha, o fator de impacto dela, aqui é o SJR, deixa eu ver aqui se a gente acha. Aqui é da European Journal of Dental Education. Na European Journal, o fator de impacto dela é 1,5, tá? E a European Journal é uma B2. Vamos ver aqui.
Vamos abrir aqui e ver se a gente encontra o fator de impacto dela, né? A gente clica aqui na revista e vamos ver se a gente acha que inverte fator. Não tem, né? Eles não estão mostrando. Então, bem, mas pelo menos assim, se eu sei que a European Journal of Dental Education, o fator de impacto dela é 1,5 e ela na odontologia é considerada como uma B2, tá? E a Journal of Dental Education é uma A2, pelo menos eu sei que o fator de impacto da Journal of Dental Education vai ser maior do que 1,5, o que considera ela uma boa revista, mas não necessariamente adequado para minha área, tá certo? Beleza, pessoal? Então essa seria a forma de verificar se o nível de evidência que você está estudando é bom. Isso por quê? Porque para você não estar citando, nossa, eu estou baseando toda a hipótese do meu trabalho em artigos de baixa qualidade. Isso não é interessante, tá certo? Por quê? Porque artigos de baixa qualidade, eles consequentemente vão ter metodologias falhas. Você vai se basear em metodologias duvidosas e, consequentemente, seus resultados serão questionados, tanto do ponto de vista de uma banca, como do ponto de vista de quando vocês forem submeter para publicação. Ah, vou submeter para publicação, Paulinho, certo? Eu quero saber quais são as melhores revistas para submeter na minha área. Beleza. Ao invés de pesquisar por título, tá? Você vai pesquisar por área. Você marca aqui Medicina 3, olha. Eu quero somente as revistas A1 e Medicina 3. Pronto, essa aqui é a lista de todas as revistas que são elencadas, né? Olha, como A1 na Medicina 3. Tem um registro aqui de 209 registros, né? Cada um com 50 páginas. Ou seja, aproximadamente 1000 revistas elencadas na área de Medicina 3. Né? Vá lá, procure, tá certo? E seleciona a revista na qual você quer submeter o artigo. Se o seu artigo é de materiais, né? Ah, eu desenvolvi um novo material, né? Para fazer enxertia, sei lá, de osso. Tá? Então, talvez a acta biomaterial seja interessante. Ah, mas o meu trabalho é de cirurgia, é relacionado a neuro, né? Ah, é relacionado à comunicação e neuropatologia. Enfim, você vai escolher a revista de melhor escopo para o seu trabalho, que mais se aproxima do seu trabalho, tá bom? Uma coisa é a gente verificar a qualidade da evidência que a gente está estudando, outra é escolher uma revista para submeter o nosso artigo. Tá? Lembrando que para isso aqui é muito interessante contar com a experiência do nosso orientador. Tá? O orientador vai dizer, olha, esse artigo aqui é a cara da revista tal, esse artigo aqui é a cara da revista X, esse aqui é a cara da revista B, esse aqui, né? Esse aqui, meu filho, não vai nem para Jequiti, né? Então, brincadeiras à parte, é muito importante quando for na hora de submissão, né? E a submissão é lá no final, tá? A submissão do artigo é apenas resultado do que você vem construindo durante anos, tá? E se você, quando for escrever a sua dissertação, você usar artigos de revistas de alto fator de impacto, bem, você já começou bem, tá certo? Por isso, vamos preferir artigos de bom qualis e bom fator de impacto. Ok? Beleza. Esse aqui é muito bom, né? Vamos ver aqui, média oral. Essa revista aqui, vou desmarcar aqui. Ela é a Medicina Oral. Ela é uma revista espanhola, né? Vamos ver aqui o qualis dela. Essa daqui, Medicina Oral, Patologia Oral, aqui no Rio Bucal. Tá? Ela na odontologia ela é uma B1. E o qualis mais alto dela varia de B1 a B2. Então, assim, é uma revista boazinha, uma revista mediana. Vamos ver aqui o fator de impacto dela. Tá? Fator de impacto dela. Não estou achando que o fator de impacto dela vai entrar na revista, tá bom? Aqui não vem dizendo, em canto nenhum, tá? Eu não sei qual é o fator de impacto dela. Também não vou sair procurando, tá? Eu vejo que ela varia de B1 a B2, então assim, é uma revista mediana, revista boa. Boazinha, tá bom? Abaixo de B2, né, não é algo muito interessante pra gente. Mas percebam que ela não tem quadros para a Medicina 3. Então, é uma boa revista para a gente ler e citar, mas talvez não seja uma boa revista para a gente submeter o nosso trabalho. Tá? Pois bem. E, Paulinho,
eu li esse artigo, né? Vi que esse artigo aqui é muito bom, ele é legal, eu quero citar ele, eu já vi que o quality dele é bom, então parece que o nível de evidência desse artigo é muito bom. Só que aí esse artigo custa $35 e eu não sou assinante dessa revista, né? Aí, cara, você tem duas opções. Você pode copiar o título e colar aqui no Google para ver se um dia você acha uma alma caridosa que tenha citado esse PDF, tá? Que tenha disponibilizado. Eu já consegui alguns artigos desse jeito, tá bom? E você pode também usar o ResearchGate, tá? O ResearchGate, ele é uma espécie de Facebook dos pesquisadores, tá bom? Você vai ter que fazer um login e um cadastro nele, e nesse Facebook dos pesquisadores, você posta os seus artigos, você posta seus abstratos, sua história científica, e assim por suas fotos em congressos, jornadas e etc, tá? Então, aqui você pode, olha, buscar por pesquisadores, publicações e mais. Você pode colar aqui o título e vamos ver se a gente encontra o artigo aqui no ResearchGate. Olha, existe aqui o artigo e aqui, olha, full text available, né? Então aqui alguma alma caridosa, tá, disponibilizou o artigo pra gente, tá bom? Vamos baixar. Será que disponibilizou mesmo? Olha, tá aqui o artigo sendo disponibilizado. Veio full text, tá? Vamos abrir. Está abrindo aqui lentamente, tá? Enquanto abre, o ResearchGate é uma boa opção para você conseguir os artigos de forma disponibilizada, tá certo? Às vezes é um dos membros ou alguém que comprou o artigo e coloca na página, tá bom? Então, tá aqui o PDF do artigo, né? Massa, show de bola, tá certo? Ainda está terminando de baixar, né? Um artigo um pouquinho pesado. Tá aqui a barrazinha, perfeito. Então assim, pessoal, essa é uma alternativa, tá? Para a gente ter acesso a alguns artigos científicos. Fazer um cadastro no ResearchGate, tá aqui, olha, researchgate.net. Tá bom? Façam seus cadastros lá e essa é uma boa alternativa para você conseguir algumas referências. E também verificar, olha, esse é um artigo que ele, né, tem um índice de interesse, ele calcula aqui uma espécie de fator de impacto do artigo. Tá? Esse artigo ele tem 11 citações. Opa, página sem resposta aqui. Ele já travou, né? A vergonha pública. Mas enfim, esse é um artigo aqui que tinha um índice de citação, né? Já tinha sido citado 11 vezes. Então, assim, parece ser uma coisa interessante, tá bom? Beleza. Mas nem sempre você tem disponível, olha, o texto, tá? Vamos pegar esse outro trabalho aqui. Esse outro trabalho aqui, olha, interessante, né? Ele tem esse aqui, olha, uma recomendação. 107 pessoas leram esse artigo e 11 citaram ela. Massa, então assim, parece que é um trabalho bem citado, né? Por isso que está numa revista boa. Ou, por estar numa revista boa, as pessoas leem e citam mais, tá bom? Vamos pegar esse outro aqui, olha. Esse outro aqui já é um pouquinho menor, tá certo? É um pouco mais antigo, tá? Então também tem que levar em consideração isso, né? O ano do artigo, tá? Artigos muito antigos normalmente vão ter mais nível de leitura e maior quantidade de citações. Artigos mais recentes, óbvio, se ele tem menos tempo de existência, ele vai ser menos lido e menos citado. Mas para não complicar nossa cabeça, vamos nos basear, tá bom? Em basicamente os níveis de o qualis e o fator de impacto da revista, tá certo? Olha esse segundo artigo aqui. Esse segundo artigo não tem o PDF. Tá? Digamos, eu vou querer citar esse artigo, né? Você vê que ele não tem full text disponível, né? Ele não tem um texto completo. O que você pode fazer? Você clica nele, tá? Isso é legal, aqui tem um artigo, blá blá blá, tá aqui o resumo do artigo. Você pode pedir o artigo, tá? E você aqui, né? Essa é a mensagem automática que o ResearchGate cria. E quando você clicar em Send, ele vai mandar um e-mail para o autor de correspondência do artigo, pedindo para ele o PDF. Tá? Aí depois você vem aqui no outro dia e vai verificando se porventura alguém te respondeu, tá certo? Com
Olha, tem até uns pedidos aqui atrasados, né? Eu custa entrar aqui, tá, gente? Então, você entra aqui e vai verificando, né, na sua caixinha de e-mails se porventura alguém disponibilizou o artigo para você, tá? Então, essa é uma comunidade científica muito bacana, tá? Eu recomendo a todo mundo fazer um cadastro no ResearchGate, tá certo? Vou até anotar aqui, tá bom? Isso aqui vai ser muito importante para todo mundo, beleza? Mas ok, mesmo no ResearchGate eu mandei um e-mail, mandei uma solicitação e ainda assim ninguém me respondeu, tá certo? Esse aqui não, que esse aqui nós vimos, né, que esse artigo aqui, ele estava disponível no ResearchGate, eu já consegui acessar o PDF dele, beleza. Tá. Bem, então os carinhas russos acolá, eles inventaram, né, desenvolveram um site no qual você consegue baixar o artigo de forma gratuita, mas isso é ilegal, tá certo? Que é o Sci-Hub. Toda revista ela tem um código de identificação da revista e dentro dele existe um código de identificação do artigo. Seria o RG ou o CPF do artigo. E o nome desse código de identificação é DOI, que é digital, não sei o que lá, identification. Tá bom? Então, esse aqui é o código de identificação desse artigo. Às vezes ele está aqui em cima, às vezes ele está aqui embaixo. Tanto faz, vocês vão ver que é exatamente o mesmo número. Ok? O que é que eu vou fazer com ele? Copio, Ctrl C. Tá? Vou clicar aqui e vou abrir, olha, scihub.tw. Tá? E colo aqui o DOI, Ctrl V. O Sci-Hub é uma iniciativa, né, já foi fechada algumas vezes pela polícia americana, né, então é legal e muitas vezes esse site não funciona porque ele fica sendo, né, policiado, né, por instância não apenas nos Estados Unidos, mas outros países como a Europa também ficam batendo nele, tá certo? Colo o DOI aqui, dou um Enter, tá? E ele, né, não tenho medo aqui das letrinhas russas, tá? Pronto, perfeito, olha. Ele baixou o artigo completo, tá? Ah, mas esse artigo aqui já estava disponível no ResearchGate, ele pode ter pegado o ResearchGate. Pois vamos pegar esse daqui, olha, que não tem free text. Vou copiar, vou colar aqui na PubMed. Vamos ver se ele tem na PubMed, né? Ele tem DOI, olha, ele tem DOI. Vamos ver aqui se dá para a gente baixar ele gratuitamente no site da revista. Tá? Vamos tentar primeiro pelas formas legais. Clico aqui em Full Text. Ok. Opa, Get Access. Vi que esse bicho não é gratuito. Ele não é gratuito, tá? Opa, olha, comprar o PDF é $39,95. Quem é que tem $39,95 no dia de hoje? Eu não tenho, tá? Então, vamos pegar aqui, copio o DOI, abro o Sci-Hub, colo o DOI, tá aqui, sci-hub.tw, Enter, ok? Shazam, né? Tá aqui o artigo, tá? Um artigo bastante recente, ainda na forma de finalização, mas está aqui o artigo na íntegra para você baixar e salvar. Então, duas formas que nós podemos fazer é copiar o DOI e colar no Sci-Hub, tá? Ou fazer um cadastro no ResearchGate e pedir ao autor de correspondência. Um ou outro artigo não vou conseguir fazer via DOI, tá? Então, às vezes tem artigo que mesmo o Sci-Hub não conseguiu acesso a ele, então eu vou no ResearchGate e peço para o autor de correspondência, se alguma alma caridosa tiver pena da minha pessoa, ele vai disponibilizar o PDF dele. Normalmente isso é de interesse do pesquisador, uma vez que se você pede o PDF para ele, você vai citar ele, tá? Mas não é de interesse da revista que não receberá por isso, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês terem acesso, né, às publicações. Outra forma é você bota no Google e vai procurando aí, alguém um dia botou num blog aí, tá certo? Enfim, vai que isso aconteceu. Eu já consegui artigos desse jeito, que eu não consegui nem no Sci-Hub e nem no ResearchGate. Eu joguei o título no Google, tá? E alguém tinha botado o PDF no seu site, né? No seu blogzinho lá, no seu Facebook.
sei lá, né? São as maneiras menos usadas. O mais convencional é abro o PubMed, é gratuito, show, já entra e baixo. Não é gratuito, eu vou no ResearchGate, tá? O ResearchGate tem? Massa, baixei. Não tem no ResearchGate, eu vou no SciHub, tá bom? Aí são 3 opções e vocês vão trabalhando com essas 3 opções. Dessa forma, a gente verifica qual é o fator, a gente verifica se nossa revista ela tem boa qualidade por meio da avaliação do fator de impacto, tá? E por meio da avaliação de qualis por área, normalmente eu pego os 2 maiores qualis. Para nós, os qualis, eles variam de A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. E as revistas que não tem qualis na área, ok? Para nós, o ideal é que o qualis ele seja pelo menos B2 para cima, ok? Qualis B3 para baixo, eles não são interessantes porque eles não pontuam para a pós-graduação, certo? Então, a qualidade já não é muito boa, tá certo? Geralmente, quais são as revistas, né, de quadros menor que a gente publica? Caso clínico. Caso clínico, normalmente, se não for um caso muito raro, por exemplo, um paciente que tem, sei lá, 3 cabeças e 200 dentes, né, a gente não consegue publicar numa revista muito boa, já que casos clínicos, eles não são muito bem citados. É porque o caso clínico ele é muito bom para o clínico, né? Para o assistente. Ele não é bom para o pesquisador. Um ou outro caso clínico muito raro é interessante. E assim, a gente tem um ou outro caso clínico publicado na revista A1, A2 ou B1. Mas no geral, os casos clínicos eles são publicados em revistas menores. Pontua? Pontua alguma coisa. Serve de alguma coisa? Sim, serve bastante de alguma coisa. E terá um nível de evidência muito bom para os clínicos. Mas normalmente não é muito do interesse da pós-graduação, publicação aqui nessa região, tá? Então a gente normalmente pega o quê? Pega esse primeiro extrato, tá? Que vai corresponder a aqui era quanto? 12,5%, 12,5%, 25% e 12,5%. Corresponde mais ou menos à primeira metade, tá? As revistas que estão da metade para cima em ordem de fator de impacto naquela área. Beleza. Uma vez avaliação, vamos colocar aqui avaliação da qualidade periódico no qual o artigo que estou lendo foi publicado. Beleza? Essa seria a primeira parte. Depois disso, baixar o artigo, né? Download do artigo. Beleza? Ok. Para fazer o download do artigo, nós já vimos que temos algumas opções, né? Aí também vamos botar aqui, né? Nós pagar. Ou a gente pode pagar, ser assinante. Eu já comprei alguns artigos, tá certo? Era um artigo que a gente estava escrevendo na revisão sistemática, na literatura, e a gente necessitava desesperadamente de um artigo, né? Eu pedi ao autor de correspondência, ele não me respondeu, não consegui baixar no SciHub, não consegui no ResearchGate, joguei no Google, mandei meus alunos de iniciação ir atrás desse artigo, fazer algum tipo de voodoo, alguma coisa do tipo, mas ninguém conseguiu, então eu paguei, né? Foi na época, era um acesso 24 horas, né, para o artigo, e eu não conseguia baixar o PDF, né, porque era um acesso durante apenas 24 horas. Então eu paguei, na época eram uns $15 esse acesso rápido, tá certo? Então eu botei o acesso rápido e saí printando. Aí quando eu fui ver os prints, quando eu colava, salvava o print, a página era protegida, né? Eu não conseguia printar o artigo, né, do seu sistema de proteção. Então, o que foi que eu fiz? Peguei meu celular, bati foto do artigo, né, deixei na tela máxima, bati as fotos do artigo, salvei ele bonitinho, tá? Depois eu coloquei no software de edição de imagem, ficou bem bonitinho, lindo, fiz um PDF, e ainda disponibilizei ele lá no ResearchGate, para quem quiser aquele artigo ter o direito e não passar pelo mesmo desespero e peleja que eu passei. No outro dia eu fui tentar entrar, já o link já não era mais acessível, tá certo? Porque eu peguei a mais barata, que era, acho que era, na época era $12, era $15, ok?
Beleza? Então, pessoal, essa é a forma de verificar a qualidade da minha evidência e baixar a qualidade, baixar o artigo. Professor, não consegui baixar nem desse jeito, você tem a opção de pagar. E se for um artigo muito antigo, tá certo? Pode ser que nem assim você consiga, né? Você talvez tenha que ir na biblioteca da sua instituição, fazer a solicitação, né? Eu já tive uma vez de pegar um artigo que ele era um artigo, acho que era da década de 80. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Esse artigo ele era muito antigo, eu não consegui baixar de forma alguma, para vocês terem noção, nem em formato PDF, nem DOI esse artigo tinha, tá certo? E muito menos PDF, mas como era uma revisão de literatura que a gente estava fazendo, tá? A gente necessitava desse artigo e beleza. Eu fui na biblioteca e fiz a solicitação. E quando eu fiz a solicitação, a biblioteca ela mandou um e-mail lá para a universidade e o artigo eles me enviaram, né? Eles escanearam, foi o do artigo e esse aqui foi o artigo que eles me mandaram, né? Beleza. Primeiro eu recebi o e-mail dizendo que o artigo tinha sido enviado, eu fiquei, nossa, que legal, eles mandaram, adoro os russos, maravilhoso, mas por que os russos têm que falar russo, né? Aí, ok, se fosse pelo menos um Word ou PDF, eu botava no Google Tradutor, né? Mas aí não era nem Word nem PDF, era uma foto. Então, o que foi que eu fiz, né? Eu converti esse JPEG em Word, tá? E depois joguei esse Word no Google Tradutor. Ficou muito ruim. Mas depois eu fui lendo as palavras que ele não conseguia entender, como baixei um teclado virtual em eslavo e saí digitando letra a letra das palavras que o software de conversão de imagem para texto não conseguiu identificar. E dessa forma, tá? Eu consegui, tá aqui, olha, a tradução do meu artigo, tá certo? E essa daqui é a tradução que eu consegui fazer do artigo. Olha que legal, tá certo? Mas eu vou dizer a vocês, né? Deu muito trabalho, tá certo? Então, não vamos utilizar artigos antes da década de 80, por favor. A menos que seja uma coisa muito clássica. E, por favor, que seja em inglês, espanhol, alemão ou qualquer outra língua, tá certo? Ou qualquer outra língua que a gente consiga ler. Tá? Depois de ter feito isso, a minha orientadora disse que atendeu um cara que morou 10 anos na Rússia e ele sabia ler russo. Né? A gente deu para ele corrigiu, né? Tanto que lá tinha artigo, tradução e artigo, tradução oficial. Beleza? Mas bem, finalmente consegui baixar o meu artigo, consegui ler o meu artigo e agora eu vou fichar o meu artigo. Tá? Gente, o fichamento ele é uma leitura, ele é um resumo dinâmico, crítico, na qual você pega o PDF e você vai selecionar as partes importantes daquele trabalho. Tá certo? Então, pensando nisso, tá? A gente vai ter que ler o artigo da íntegra para fazer um resumo dele. O artigo ele já tem o seu resumo. Sim, mas esse é o resumo do que o autor e do que a revista ela considerou como importante. Pode ser que para você outras coisas sejam importantes, certo? Então, a introdução do artigo ela vem lá, né, contextualizando um pouco sobre o que é a área de atuação, né? o que seria a remoção dessas molares, o processo inflamatório, a dor envolvida no processo, enfim, uma contextualização. Quando você está começando a estudar uma determinada área, ler a introdução é muito importante. Só que a introdução, se vocês notarem, olha, ela é construída com base na referência de outras pessoas. Não é interessante utilizar a introdução, utilizar trechos da introdução na construção do seu trabalho. Ele pode servir para orientar você a você escrever a sua linha de raciocínio, mas o que você vai ter que extrair desse artigo é o que foi produzido por esse artigo. E o que foi produzido por esse artigo está nos materiais e métodos e está
nos resultados. Ok, pessoal? Então, assim, você vai ter que fichar materiais e métodos e resultados. E o que foi interessante para você, tá bom? Não é interessante você utilizar dados da introdução ou da discussão, tendo em vista que esses dados foram publicados por terceiros e foram citados nessa revista. Você vai estar usando a referência de uma referência, a citação de uma citação. Então, nessa perspectiva, o que é mais importante para você é citar o que fazer um fichamento dos materiais e métodos e dos resultados. Os materiais e métodos, tá? Materiais e métodos e resultados. Ok? Os materiais e métodos são extremamente importantes porque você pode se basear na metodologia desse trabalho para poder fazer a sua metodologia. Lembrando que eu não posso criar metodologias na minha cabeça. Eu não posso avaliar uma coisa desse jeito porque eu faço isso no meu dia a dia, porque o meu orientador mandou. Não. Quando o revisor pegar o seu artigo, ou quando a banca pegar o seu artigo, ele vai querer saber por que quando eu fui analisar a remoção de tecidos molares, por que eu avaliei edema medindo, fazendo a medida dessas distâncias. Por quê? Bem, algum artigo ele tem que ter feito igual. E na metodologia eu vou ter que utilizar metodologias que já foram previamente publicadas e que tenham sido publicadas aonde? Em revistas de alto fator de impacto. Porque se eu uso uma metodologia que foi publicada numa revista que o quase máximo dela é C, essa metodologia é questionável e eu tenho que ser bastante crítico com relação a isso. E se eu, que comecei a pesquisar um dia desse, sou bastante crítico com relação a isso, quizás um membro de uma banca, quizás um revisor da revista, né, para onde eu estou mandando meu artigo. Então, as duas partes mais importantes para a gente fechar um artigo não é introdução e discussão. Introdução e discussão elas são importantes para você compreender os aspectos relacionados ao que você está estudando, ok? Quando você está iniciando uma área, no estudo de uma área, tá? É o caso de todos nós agora começando o mestrado. Mas a parte importante para você fechar vai ser os materiais e métodos e os resultados, ok? Beleza. E, gente, como é que eu vou fazer esse fichamento? Cada pessoa tem o seu jeito de fichar, tá? Mas eu normalmente gosto de fichar da seguinte forma. Eu pego, abro o documento do Word e coloco lá. Salvo esse documento como fichamento, tá? E fichamento. E o que é que eu vou salvando nesse documento? Coloco lá. Quem é o autor? Opa, é Albuquerque, né? Albuquerque. Et al. Também não boto o nome de todo mundo, olha. 2017. Ok. Copio o título. Para depois eu saber de onde é que eu tirei essa informação. Tá? Beleza. E vamos lá. Metodologia. Faço um resumo em um parágrafo da metodologia que foi utilizada para esse artigo. Então, vamos lá. Foi um estudo tipo cego, randomizado, que fez isso, as medidas ele fez dessa forma, o tempo de cirurgia foi dessa forma, as avaliações foram dessa forma, e assim por diante. Normalmente, eu tento fazer o fichamento da metodologia em um parágrafo. Até escrevi no parágrafo errado. Né? Em um parágrafo, ok? Parágrafo. Também não vou alocar, né? Também não vou botar um parágrafo do tamanho do mundo, tá? E resultados. Eu faço a mesma coisa. Ele observou que o grupo tal e o grupo tal teve tal desfecho, o edema foi assim, a dor foi assado, e assim sucessivamente. Também um parágrafo, tá? Parágrafos pequenos, né? Que não sejam parágrafos absurdos. Como é que eu sei se o meu parágrafo é pequeno ou não, tá? Bem, depois de ter feito, se couber 2 trabalhos numa mesma página, significa que o tamanho está bacana, tá certo? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque depois, quando você para pensar, olha, que você fez um fechamento da metodologia e dos resultados, isso aqui, né?
Daqui o artigo 1 e aqui o artigo 2. Tudo cabe na mesma página. Por que eu estou dizendo isso? Bem, eu fiz o fechamento dos resultados desse trabalho. Pessoal, eu estou discutindo o meu trabalho, tá? Isso aqui, se eu conseguir, né, durante a minha pesquisa, durante a semana, toda semana, eu procurar um ou dois artigos da minha linha de pesquisa em uma revista de alto fator de impacto ou de bom qualis, tá certo? Na minha área ou em áreas afins, eu consigo fazer um fichamento da metodologia e dos resultados desse artigo. Se eu conseguir fazer um por semana, vamos lá, quantos dias, quantas semanas tem um ano? Nós temos 2 anos de mestrado, tá? 365,7, eu tenho 52 semanas no ano. Gente, então em um ano eu vou ter lido e fichado 52 artigos. Não precisa muito, é um por semana. Tá? 52 artigos é muito mais artigo do que eu vou utilizar no artigo da minha dissertação. E a quantidade de referências que normalmente eu vou utilizar na discussão da minha dissertação. E além disso, ainda vou ter fichado que a metodologia. Gente, eu vou ter lido 52 metodologias. Eu vou ter escolhido a melhor metodologia ou um conjunto de metodologias mais apropriado para aquilo, tá certo? Para a minha linha. Então, se a gente conseguir se adequar ao fato de conseguir ler e fichar um artigo por semana. Quando eu digo fichar, não é introdução e discussão, não. Isso aí você pode ler, é muito importante para você compreender os nuances de cada área. Tá? Por exemplo, eu sou um cirurgião, vou trabalhar com tecnologia. É importante eu ler a introdução para eu me inteirar, né, dos métodos de tecnologia que estão sendo utilizados, já que isso não é totalmente da minha área, tá certo? Mas o que nós vamos fichar, tá, em um parágrafo é metodologia e resultado. E eu coloco só o nome do autor e o título, porque depois, pronto, vou construir a discussão. Eu já tenho uma pequena referência, tá certo? De como citar esse artigo, de como utilizá-lo, tá certo? E depois aqui eu só vou colocando lá no finalzinho e vou citando e vou escrevendo a minha dissertação. Então, teoricamente, se eu pensar que eu tenho 52 artigos fechados no ano, vou tirar aqui a semana do Natal, a semana do Carnaval, né? Porque ninguém merece. Então, 50 artigos por ano, nos 2 anos de dissertação, gente, eu vou ter fechado 100. Tá certo? Então, pessoal, eu não vou ter trabalho. Tá? Eu vou ter diluído o trabalho. Meu Deus, tem gente que fica super aperreado. É porque eu tenho que parar o mundo para escrever a discussão do meu trabalho. Não precisa. Se você fizer isso ao longo de um ano, ao longo de 2 anos, 1 ano e meio, conforme seja, você vai ter conseguido fazer todo o fechamento do seu trabalho. Tá? Você vai ter conseguido fazer a discussão. É só depois disso você fazer o quê? Você fazer uma leitura dinâmica e selecionar as partes mais importantes para fazer a sua discussão. E aqui você pode utilizar coisa na introdução, coisa na discussão, tá certo? Colocar coisas como material suplementar, enfim, você pode sair brincando com isso, tá bom? Então, normalmente, no fichamento, eu faço a identificação do artigo com nome do primeiro autor e título do trabalho, ficho materiais e métodos em um parágrafo, tá? E ficho os resultados em mais um parágrafo, ok? Um artigo por semana. Não estou pedindo muito, gente, é um artigo por semana, tá certo? Se baixa um PDF desse, na fila de um banco, você lê um PDF, tá certo? Esperando alguma coisa, esperando seu almoço, com seu marido ou sua esposa, né? Discutindo um artigo. Então, então, não é muita coisa. Um artigo por semana você vai ter 50 fichamentos em um ano. Você vai ter a sua dissertação escrita e a sua metodologia a mais refinada possível. Beleza? Ok. Depois disso, vocês viram que eu comecei a fazer que eu comecei a dizer, olha, eu estou separando as referências, né? Referências e citações, tá, gente? Esse aqui é o karma da humanidade, tá certo? O karma da humanidade foi
Fazer referência e citação é a parte mais chata que possa existir em qualquer tipo de pesquisa, tá? Eu gosto de fazer, eu dou o maior valor. E eu gosto de fazer na mão. Mas existem softwares que podem ser utilizados para fazer essas citações e referências automáticas. As dissertações, as teses, no geral, elas têm que ser citadas no padrão da ABNT, certo? Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Eu particularmente não gosto do padrão da ABNT, mas é o padrão vigente no nosso país, é o padrão que todas as pós-graduações têm que submeter, uma vez quando você está escrevendo uma dissertação, uma tese. Existem os padrões Vancouver, tá? Que das revistas. Cada revista tem o seu padrão de fazer a referência. É foda, às vezes a gente vai mandar um artigo para uma revista, a revista nega e vou mandar para outra. O padrão de citação é totalmente diferente. Um é númerozinho em caixa alta, outro é númerozinho sobrescrito, outro é número entre colchete, outro é número entre parênteses. Lá no final tem ponto, tem vírgula, tem ponto vírgula, etc. Vamos já mostrar aqui para vocês uma aula do professor Linardi, tá? De um software que faz tudo isso para a gente, sem a gente se preocupar com nada. Apesar de que a gente ainda vai ter que dar uma revisada manual, tá bom? Porque às vezes os softwares erram também, tá? Padrão. Pois bem, o padrão ABNT. O padrão da ABNT, vamos pegar aqui e vamos transformar essa citação, olha. Aqui está a citação em um formato Vancouver, no formato Vancouver da revista IJOMS, da International Journal of Feline Maxillofacial Surgery. Cada revista tem o seu jeito, tá certo? Agora, tudo bem. Vamos pensar agora que eu quero botar no padrão da IJOMS. Vou deixar todo no padrão da IJOMS, mas a dissertação ela vai ter que estar no formato ABNT. Vou copiar, vou colar aqui, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que ter em mente do padrão da ABNT. Os nomes dos autores são em caixa alta. Então, vou deixar aqui só os nomes dos autores, tá? Os nomes de todo mundo aqui vai ter que ser em caixa alta. Então, tem que fazer o quê? Bem, sair digitando todo mundo em caixa alta ou Shift F3. Pronto, todo mundo ficou em caixa alta. Na ABNT, o último nome da pessoa, que é o nome de citação, ele é o primeiro que aparece. Então aqui, o Assis Felipe Macedo Albuquerque, ele vai ter que virar Albuquerque, vírgula, A.F.M. E um ponto e vírgula para separar ele do próximo autor. A Cristiane Starro Fonteles, ela vai ter que virar Fonteles, vírgula, CSR, ponto, vírgula. E assim, aqui o Duval, tá? Esse Duval aqui é importante saber que Duval, Vander, alguma coisa, de Barros, tá? Então vai mesmo assim, tá certo, gente? Já que Du, Di, Van, etc., eles não são nomes, né? Eles são, acho que é prefixo, um negócio desse, né? Tá, o Val vai virar Duval, vírgula, DR. O HV Chaves vai virar Chaves, vírgula, HV, ponto e vírgula para separar os autores. O MM vai virar Bezerra, vírgula, MM, ponto, vírgula. KMA Pereira vai virar Pereira, vírgula, KMA. O PG de Barra Silva, tá? Vai virar PG, é aqui, de, né? Barra Silva, PG, tá? BB de Lima vai virar de Lima, BB. Gente, né, nesse artigo é um saco fazer isso na mão. É isso mesmo, tem que fazer, tá? Ó, o SCS Soares, SCS, ponto vírgula, TR Ribeiro vai virar Ribeiro, TR, e o FWG Costa vai virar Costa, vírgula, FGW. Perfeito. Terminei de organizar os nomes dos autores no padrão da ABNT. Aí aqui o título, tá? Da revista. Depois disso, na dúvida, eu não estou acostumado a fazer ABNT. Na dúvida, referências ABNT. Vamos lá.
Eu entro no site da ABNT e lá no site da ABNT vem dizendo as normas bem direitinho para eu fazer a citação, tá? Vamos lá, cadê? Eu posso baixar o guia da ABNT, né, formatar trabalho acadêmico dentro das normas. A instituição ela tem um manualzinho desse também, depois eu vou passar para vocês. Tá aqui, olha, referência de um artigo ou matéria de jornal nas normas da ABNT. Sobrenome e o nome, tá? Título da matéria, título do artigo, no caso, nome do jornal é negrito. E tem que ser o nome do jornal, não N jornal, tá? Aqui o nome da revista ela tá suprimido, né? Tá resumido. Então coloca lá International Journal of Oral and Maxilofacial Surgery. Depois disso, as referências daquela publicação. Aqui não tem, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Olha, tá aqui, olha. O mês, certo? O ano, o mês, o volume, a edição, as páginas e o DOI, tá? Então vamos lá, qual é o volume? 46, né? Então, International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery em negrito. Aí vamos lá, volume 46, né? 46. Número da revista, esse aqui, 12. Páginas, 1615 a 1620. Ano, 2017. Perfeito. Fiz a minha referência, tá certo? No padrão da ABNT. Vou deixar aqui em inglês, né? Beleza. Nome dos autores, nome de família, último nome em caixa alta, completo, nome, tá certo? E os demais na forma de siglas separados por ponto. Separo os autores por ponto vírgula, tá certo? Até aqui, ó. Ok? Ao terminar de listar os autores, título do artigo, o nome da revista em negrito, depois o volume, o número e as páginas e o ano da revista, certo? Isso para a ABNT. Se você for ver o padrão de citação da Idiomas, como é que eles citam? Eles citam, vamos ver lá como é que eles escrevem as referências dele lá no final. Olha como é muito mais bonito, né? Olha, o nome dos autores, sem aquela ruma de ponto, sem aquela ruma de vírgula, sem aquela ruma de caixa alta. O nome da revista, ou o nome do artigo, tá? Aqui o nome da revista resumido, em itálico. O ano, o volume e as páginas. Pronto, acabou. E as páginas ainda, olha, ainda é resumido também. 1059 a 65, né? É 1059 a 1065. Tá certo? Até isso aqui também é resumido. Por quê? Porque as revistas elas não têm grande quantidade de espaço para estar gastando com referência, não. Tá? E ainda tem revistas que é assim, quando tem mais de 6 autores, só coloca o nome dos primeiros e o restante e coloca et al. Coloca o nome dos 3 primeiros e coloca et al. Tá certo? Eu não sei se esta aqui é uma desse tipo. Tá? Mas isso para quê? Para economizar espaço. Vocês veem que as 41 referências utilizadas nesse trabalho, se você for ver aqui, olha, um terço de uma página, né, gera mais ou menos uma página e um terço, mais ou menos. Menos de uma página e meia você consegue sintetizar todas as referências. Se eu for colocar todas as referências no padrão ABNT, ainda com espaçamento de 1,5, que nem preconizado, e ainda dando um enter entre, né, uma referência e outra, essas 41 referências vão dar umas 3 ou 4 páginas aqui. Na dissertação eu tenho espaço para fazer tudo isso, no artigo eu não tenho.
Mas na dissertação eu preciso botar no padrão o quê? A ABNT. No artigo eu tenho que botar no formato que a revista preconiza. Quando eu vou submeter um artigo, o que é que eu faço? Eu baixo o artigo mais recente que tem nessa revista, tipo, publicado, sei lá, foi há um mês, eu baixo o artigo de um mês atrás. O artigo mais recente foi publicado há 4 meses, eu baixo o artigo de 4 meses. Vejo como é que estão as referências e faço na mão. Tá bom? Então, agora eu vou fazer o processo reverso, né? Olha, Albuquerque, AFM, Fonteles, CSR, Duval, DR, Chaves, HV, Bezerra, MM, Pereira, KMA, de Barros, Silva, PG, de Lima, PP, Soares, SS, Ribeiro, TR, Costa, FWG, tá? Transformei, olha, do jeitinho que tá aqui, olha. Beleza? Agora, nome do artigo. Copia e cola. Nome da revista resumido. Para eu saber qual é o nome da revista resumido, o que é que eu faço? Eu copio o título do artigo, colo na PubMed. Porque lá na PubMed, tá? Quando eu colar o artigo, já vai aparecer o nome da revista resumida. Cadê, meu Deus? Cadê o artigo? A gente achou há pouco tempo, não achou mais? Deletado no artigo? Tá aqui, ó. Na PubMed. Pronto, esse é o nome resumido da revista. Tá? PubMed já dá a forma como é para ser. Copio, colo, aqui, lá. Aqui de novo, olha. O nome dos autores, o título, o nome da revista resumido. Algumas vai ter o nome realmente completo, tá bom? Só que aqui o nome da revista resumido não tem ponto separando os resumos das palavras, né? E está em itálico. E depois disso vem um ano. Qual é o ano dessa revista? 2017. Então, 2017. Vou botar aqui isso em itálico, tá? 2017. Aí, ponto vírgula, né? Olha. Volume em negrito, 46. 2 pontos. E as páginas. Opa, 46 em negrito. As páginas. 1615. Só que a página é resumida, ó, de 660 a 664. Então, 1615 a 25. Pronto. Aqui, 4 linhas. E um total de 459 caracteres. 6 linhas e 459 caracteres. Aqui, 4 linhas e metade dos caracteres, né? 360. Então, particularmente, eu prefiro a citação nesse formato das revistas. E geralmente eu já faço nesse formato. Eu faço rápido porque eu faço isso aqui quase todo dia, né? Meu dia a dia tá recebendo artigo, manda, volta, a revista nega, eu mando para outra e tenho que ajeitar. Mas existem softwares que fazem isso. Ao longo do texto, um artigo da ABNT, ele é citado da seguinte forma. Vamos copiar aqui, olha. Aqui está o parágrafo que eu estou fazendo, certo? Eu estou escrevendo esse parágrafo. E quer dizer que eu retirei essa informação de onde? Do Albuquerque. Termino o parágrafo e coloco lá. Albuquerque. Se forem 2 autores, se for Albuquerque e Fonteles. Albuquerque e Fonteles, 2017. Se forem 3 autores, Albuquerque, Fonteles e Duval, 2017. Se forem mais de 3 autores, Albuquerque et al. 2017. Et al. Sem negrito, sem itálico, sem nada, tá certo? Et al. Vírgula, tá? Ok? Só que esse parágrafo foi construído utilizando 2 autores, foi o Albuquerque e um artigo do Fonteles. Então, coloca lá. Ponto vírgula,
Fonteles et al. 2015. E assim sucessivamente. Eu tenho uma citação que aparece bem aqui, o parágrafo, né, ele dá uma quebrada bem aqui. O Albuquerque foi de lá, o Fonteles foi daqui. Leva o Albuquerque para lá e deixa o Fonteles aqui. Ok? Aqui embaixo, a Fonteles e o Duval. Et al. 2014. Tá? E vai colocando do mais novo para o mais velho. Perfeito? É dessa forma que deve ser feita a referência da ABNT ao longo do texto. Eu, quando estou escrevendo um artigo, eu gosto de fazer dessa forma e não na forma de números. Por quê? Porque se o meu orientador mudar, eu vou mudar agora esse parágrafo. Ele não vai ser assim, ele vai ser assim. Então vai mudar o número de tudo. Tá? Então eu gosto de escrever mesmo na forma de nomes, do jeito da ABNT. E depois, quando o artigo está totalmente finalizado, que não vai ter mais mudança de número, é que eu faço a numeração. E a numeração vai depender de cada revista. Tem revista que cita assim, por ordem de citação. Artigo 1 e aqui o artigo 2. Aqui eram dois artigos, né? Artigo 2 e 3. O artigo 2 ao 4. Bem mais simples, né? Para citar. Tem revista que cita assim, por colchete. Tá? Tem revista que cita assim, sobrescrito. Você vai ter que se adequar ao padrão de citação das suas revistas. Tá? Tem revista que lá embaixo as referências são numeradas, mas estão por ordem alfabética. Então aqui começa na referência 32, porque a referência 32 era do cara que começava com W, último nome. Tá? Então, não necessariamente aqui vai ser a primeira citação. O mais comum é aqui, quando é numerado, ser a primeira citação, a primeira referência que aparece no texto, e à medida que elas vão sendo citadas, elas vão aumentando de numeração. Mas nem sempre isso acontece, então tenho que estar atento às normas de referência da minha revista. Tá? Na dissertação, não preciso me preocupar com o número. Vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer o maravilhoso ABNT. Tá bom? Beleza, pessoal? Pois agora eu vou passar para vocês um videozinho. Essa é a forma de fazer referência manual. Existe a forma utilizando softwares. Existem dois softwares muito bons para fazer esse tipo de referência, que é o Mendeley, tem tanto para Mac como para Windows, e o EndNote. Eu particularmente não gosto do EndNote, tá? Porque eu tenho que fazer a referência 1 a 1. O Mendeley é um software bem bacana, você joga o PDF para dentro dele, ele interpreta o PDF, cria a referência, enfim, vocês vão ver agora na parte de como fazer uma referência, tá certo? Utilizando o Mendeley. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. A gente falou, então, um pouco de tudo a respeito das referências, tá? Como avaliar a qualidade do meu periódico, como fazer o download do artigo, como fichar o artigo e como citar esse artigo, tá certo? Se você, durante seu fichamento, já for deixando a referência no padrão ABNT lá no final, ao final de um ano você vai ter 50 referências já totalmente formatadas, você não vai ter problema nenhum. Se a gente dividir o trabalho, né, tudo dividido, fica mais barato, fica mais leve, né? 50 quilos de uma dissertação dividida em 50 fragmentos fica 1 quilo toda semana, tá bom? Então, é uma sugestão que eu faço. Eu fiz durante a minha tese, durante a minha dissertação. Eu defendi em 2 anos, minha tese 2 anos e 6 meses, né? Mais ou menos isso. E por quê? Porque à medida que os experimentos foram saindo, os resultados, né, dos experimentos, eu já tinha tudo discutido, era só organizar. Eu não tinha que baixar mais artigo, eu tinha que fazer mais nada. Tá? Então isso facilita bastante, agilizará bastante para todo mundo. É fácil você conseguir fichar um artigo por semana? Não, não é fácil. Você tem que ter tempo e dedicação. Mas é muito mais fácil fichar um artigo por semana do que 50 artigos em uma semana. Tá? Então, essa é a dica que eu dou. Muito obrigado e vamos para o vídeo do professor Rafael. Eu vou, na aula, dizer como é que vai ser a atividade, né, para avaliar a pontuação desse módulo, tá bom? Atividade dessa aula, beleza? Valeu, galera. Muito obrigado e bom dia a todos vocês.